No início dos anos 2000, o animador amador Jérôme Alquier criou um trailer falso da saga de Hades de Cavaleiros do Zodíaco, saga essa inédita até aquele momento. O trailer falso foi um sucesso viral numa época sem redes sociais, e muito provavelmente esse impacto que ele estava tendo na internet fez com que a Toei Animation tirasse o projeto da gaveta e revivesse os Cavaleiros de Atena. Hoje, mais de 20 anos depois, Jérôme Alquier finalmente está trabalhando numa produção de Saint Seiya, no caso, o quadrinho A Odisseia do Tempo, que funciona mais ou menos como se fosse uma VHS com 2 ovos focado nos Bronze Boys. A sensação de ler isso aqui é realmente de ver uma animação da época. Eu já falei do primeiro volume em um vídeo anterior, mas hoje eu vou falar do segundo, que é focado no Shun. Mas, antes de começar, pesquisando mais sobre o autor, eu descobri uma notícia de 2007 que ele já estaria trabalhando com Cavaleiros do Zodíaco e já faria um quadrinho chamado A Tragédia de Gêmeos, que já tinha capa, anúncio e tudo, sendo então uma possível Lost Media, pois para já ter capa e anúncio, provavelmente o projeto já tinha andado bastante e foi rejeitado lá nas etapas finais. Eu não sei se isso tem a ver com alguma coisa, com o Prólogo do Céu, se o Kurumada não gostou, se teve algum problema com a Toei Animation. Eu sei que isso acabou fazendo com que o Jérôme Alquier trabalhasse com Cavaleiros do Zodíaco só uns 15 anos depois. No vídeo anterior, comentei que gostei bastante da dinâmica dessa HQ, me empolguei bastante com a quadrinização, o ritmo que parece uma animação, só que em quadrinhos, muito melhor do que aquelas Animcomics que saíram por aqui, mas que os vários retcons que iam de nada a lugar nenhum acabavam enfraquecendo muito a leitura, pois acontecia um grande acontecimento que não mudava em nada o relacionamento dos personagens daqui pra frente, e esse grande acontecimento meio que morreria ali naquela mesma edição. Fora que, para muita coisa acontecer naquela edição, teríamos que forçar bem a barra para conseguir encaixar ali, mesmo levando em consideração que esse quadrinho se passa num amálgama do anime e do mangá. Sendo que, bem, nessa edição 2, a forçação de barra vai a limites que eu jamais esperava. E tanto na edição 2 quanto na edição 3, que eu falarei num próximo vídeo, dá uma ênfase maior que esse quadrinho se passa assim dentro do mangá. Sendo que aí, para funcionar aquele volume 1, teria que forçar ainda mais a barra para todo mundo estar reunido ali naquele momento na casa da Saori Kido, mas tudo bem, vida que segue. Cronos vai até Prometeus, que está aprisionado no Pilar da Criação. Ele precisa recuperar a chama divina para que Hefestos use o oricalco no seu relógio do Apocalipse. E para conseguir essa informação, ele precisará libertar o Titã. Porém, Cronos não consegue. Prometeus está aprisionado por uma corrente de Andrômeda, uma corrente especial que só pode ser controlada por um cavaleiro digno dela. Desculpa, gente, mas que desculpinha esfarrapada, hein? Cronos, o deus do tempo, não consegue quebrar uma corrente de bronze? Sendo que até o bucha do Afrodite conseguiu, considerando só o mangá, né? É claro, no anime teve muito mais vezes. Na mitologia grega, Prometeus realmente foi aprisionado por uma corrente especial,
uma corrente de adamantino, aquele metal que inspirou as garras do Wolverine. Mas elas sem nada tinham a ver com uma menina que seria sacrificada em nome de Poseidon. Nada tem relação com o outro. De onde que tiraram isso? Pô, tinha muitas outras formas de darem uma importância mais coerente ao bronzeado mais forte e não uma desculpa de que Cronos não consegue destruir uma corrente de bronze. Pô, fala sério! O quadrinho recapitula alguns acontecimentos e nos situa em que momento estamos, logo após a luta das 12 casas. Mas não antes de meter um retcon inútil, dizendo que Cronos se expandiu à última hora da batalha contra os Dourados para que desse tempo de Ceia vencer a luta, salvar Atena e que os Cavaleiros de Ouro pudessem restaurar as armaduras de bronze. Assim, Cronos poderia ver novamente o Cavaleiro de Andrômeda lutando e saberia como manipular suas correntes. Cronos enviará alguns de seus asseclas para tomar a armadura de Andrômeda que Mudiares está consertando. Para isso, ele enviará Ophialtes, a 12ª hora, devido sua força bruta, e Sponde, a 7ª hora, devido à sua inteligência. Mas no último momento, Eastre, a 2ª hora, aparece e solicita que ela seja enviada no lugar de Sponde, pois ela tem contas a acertar com Andrômeda. Mu e Lodin, o Cavaleiro de Escultor, já consertaram as armaduras. Apenas a armadura de Andrômeda, convenientemente, falta um elemento que apenas Shun poderia ceder. Os Bronze Boys estão em coma no hospital e se passaram menos de 24 horas desde a luta das 12 casas. Como é de costume de vilões, alguns buchas atacam o Cavaleiro de Ouro na trairagem, mas ele se defende com uma muralha de cristal e os derrota com uma revolução estelar. Mas o verdadeiro adversário aparece, Ophialtes, que consegue quebrar a muralha de cristal com um tremor no chão. Um dos asseclas de Cronos tenta roubar a armadura de Andrômeda enquanto isso, mas é eletrocutado à distância. Mesmo em coma, Shun ainda consegue usar o seu cosmo e proteger sua armadura. Então Mu toma a atitude que qualquer personagem de nível 20 de RPG teria. Em vez de resolver tudo sozinho, chama um grupo de pessoas mais fracas para resolver a situação enquanto ele fica olhando. Ele usa o Despertar Estelar, uma espécie de golpe que teleporta 4 indivíduos. O mesmo golpe que ele usou no mangá para salvar os Bronze Boys da montanha da batalha contra Ikki e que usou nos Cavaleiros Negros para que eles fossem iscas para atrasar os Cavaleiros de Prata. Aqui não é explicado, mas eu tento entender ou tento forçar um pouco a barra que esse ataque do Mu não apenas invoca pessoas, mas também lhe dá um pouco de cura a elas. Porque é forçar muita barra acreditar que os Cavaleiros de Bronze teriam força para enfrentar uma batalha depois de enfrentar todas as 12 casas. Porque, poxa, essa foi a maior batalha da vida deles. É uma batalha maior do que a futura batalha contra Poseidon, Hades ou mesmo a de Next Dimension. Não teria como eles estarem prontos no dia seguinte, sabe? Pelo menos o quadrinho deixa claro que eles não estão com força total. Mas por que o Mu não resolveu as coisas sozinho? Porque o Mu, achando que, sei lá, não daria conta, não invocou mais um dourado, como o Aiolia, por exemplo. E como você conhece o mangá,
você sabe, pelo início da saga de Poseidon, que eles vão continuar em coma. Então você já sabe que essa luta vai novamente ser um retcon que vai de nada a lugar nenhum, porque eles precisam estar internados para não alterar nada do mangá original. Seiya e os demais enfrentam o gigante. A luta em si é bem similar à luta contra Aldebaran, com Seiya o acertando, Hyoga tentando congelá-lo e não dando tão certo, e de 3 bronzeados combinando suas forças para ferir o adversário, numa cena bem legal, mas ainda familiar. Como os bronzeados se estavam fracos, desmaiaram após usarem seus golpes. E antes que o gigante esmague cada um deles, Mu resolve agir e vascar mais uma hora com a sua extinção estelar. Coisa que ele deveria ter feito desde o começo. Durante a batalha, o Ora, com uma armadura que lembra um índio norte-americano, derrubou Shun no penhasco das armaduras, aonde ele encontra Eastri, a guerreira que lembra uma valquíria. Ela quer provar que sua espada é mais forte que a defesa suprema de Shun. Tipo aquele lance do escudo mais resistente contra a espada mais forte, lá da luta do Shiryu contra o Seiya. Shun aqui está menos bobo, não fica falando em não lutar, ele parte mesmo pro ataque. Porém, como ainda está fraco e suas correntes estão incompletas, ele cai perante o ataque da adversária. Mas não antes de Shun arrancar-lhe sua máscara e reconhecer um perfume. O ataque de Eastri não é um simples ataque de espada. Ele também vem com uma fragrância que confunde os sentidos, igual às rosas demoníacas de Afrodite. A Valquíria confirma a relação com o antigo Dourado. Ela é irmã dele, mas não está ali para vingá-lo, e sim para provar que ela é a mais forte. Outro retcon! Eastri é a irmã mais velha de Afrodite, e sempre foi mais forte do que ele, o vencendo todas as vezes. Ela era a mais cotada para ser a Amazona de Ouro, honrando o seu avô, Cardinale, o antigo Cavaleiro de Peixes que aparece em Next Dimension. O que é totalmente impossível! Cardinale de Peixes viveu há mais de 200 anos atrás e, evidentemente, o pai de Afrodite tem ali uns 40 e poucos anos. Pro Cardinale ser avô do atual Cavaleiro de Peixes, ele teria que ter vivido uns 200 anos, ter filho só nessa idade, e isso só seria possível se ele também tivesse recebido o sangue de Atena, assim como Doku, e ter tido seu envelhecimento retardado, coisa que a gente, até o momento, não sabe se aconteceu e provavelmente não aconteceu mesmo. Outro erro aqui é Afrodite ser o nome de nascimento do Cavaleiro de Peixes. Eu não lembro exatamente aonde eu li isso, ou aonde isso é falado, mas esse é um nome que ele adotou no santuário, assim como tantos outros cavaleiros, como por exemplo Máscara da Morte. Antes de pensar em gastar, pense na fatura do cartão. Ainda tem os Funko Pop e o gibizinho que tu comprou na Amazon. Agora, se você quer gastar um pouquinho mais consigo mesmo ou presentear alguém querido, não deixe de usar o nosso link da Amazon, que está no primeiro comentário fixado, porque ele ajuda demais aqui no canal. Você pode comprar qualquer coisa, um Funko Pop, um gibizinho ou mesmo uma geladeira. Qualquer coisa a gente tem um cashbackzinho que ajuda pra caramba. E se você também quer colaborar de um outro jeito,
seja um membro aqui do canal. Por apenas R$ 7,99 você tem vídeos exclusivos. E eu tenho certeza que você vai se interessar por esse daqui. Aiolos foi visitá-los para buscar quem seria treinado para ser o próximo Cavaleiro de Peixes. Manso, patriarca da família, aceita apenas que o Santo de Sagitário leve Afrodite e não Eastre, que foge furiosa, pois mesmo sempre se provando melhor, não era a preferida de seu pai. E porque Aiolos só aceitaria as ordens de um Zé Ninguém e não foi atrás da garota. Eastre quer provar que é a melhor, derrotando o homem que venceu seu irmão, mesmo que esse irmão seja maligno e que não prestasse. Essa é uma dívida dela com ela mesmo, e não uma dívida familiar. Shun entende o lado dela. Ele também teve um irmão que trilhou o caminho errado, que morreu, mas que hoje luta ao lado deles. E sabe que, infelizmente, a Valquíria não terá a mesma sorte que ele teve, pois Afrodite jamais voltará à vida para ter uma segunda chance e se arrepender. Pois é, só aconteceu 3 vezes. Shun pode derrotá-la com a Tempestade Nebulosa, mas hesita. Ele lembra da fala de seu mestre e de uma habilidade secreta da Corrente de Andrômeda. Ao sugar seu sangue, ela poderá ficar mais rápida e mais forte, e conseguir até feitos novos. E é isso que Shun faz, inclusive completando o que faltava para o conserto de sua armadura, o seu sangue. As correntes ficam vermelhas e ele usa o ataque original obrigatório de cada edição, Desencadear da Reminiscência. Que nome horrível! Um ataque oposto ao golpe fantasma de Fênix, um golpe perfeito para um guerreiro pacifista. Um ataque que invade a alma e faz a pessoa se lembrar de coisas que já havia esquecido devido ao ódio. Eastre lembra que no dia, Afrodite não ficou quieto perante a injustiça do pai. Confrontou o patriarca e até mesmo Aiolos, o atacando com um soco banhado de cosmos. O Santo de Sagitário, inclusive, reconhece que Eastre é mais forte que Afrodite e poderia até ter acertado-o. Aiolos não vai embora de imediato com o futuro Cavaleiro de Peixes. Ele aguarda a menina voltar. Mas como Afrodite mostrou potencial e deseja proteger sua irmã, que é orgulhosa demais para usar uma máscara, Sagitário resolve levá-lo para treinar, mas deixa entendido que se Eastre aparecesse, ele também a levaria para um treinamento. A Valquíria se arrepende e volta a admirar o irmão, mas antes que se junte aos guerreiros de Atena, ela é morta pelas costas por Esponde, que volta até Cronos com a importante informação que, para conseguir controlar as correntes de Andrômeda, basta o sangue de Shun. O deus usa o seu poder de voltar no tempo, volta exatas 24 horas e rouba algumas pétalas da rosa branca que Afrodite acertou em Shun. Assim, Cronos finalmente pode libertar Prometeus e ir atrás da chama divina no próximo volume. Mas não antes de Shun desmaiar, voltar para o hospital e esquecer que um dia Afrodite teve uma querida irmã do qual ele jamais citou a ninguém. Afinal, nada do mangá original pode ser alterado aqui. Tudo tem que voltar à estaca zero sempre. De todos os volumes, esse é o que mais forçou a barra com tudo. Não tinha como os Bronze Boys terem forças para enfrentar uma batalha depois das 12 casas.
esse período que eles ficaram semanas sem comas é importantíssimo para mostrar a gravidade e o esforço que foi essa batalha. Enfiar uma batalha no meio é simplesmente ridículo. Fora que eles não precisavam lutar, né? Mesmo que o Mu tivesse restaurado as armaduras no dia seguinte, ele poderia ter resolvido a situação. Fora que era para ter 5 cavaleiros de ouro dando seu sangue para as armaduras de bronze para deixá-las mais fortes, como vimos na saga de Poseidon. E mesmo que todo mundo já tivesse voltado para casa, que o Aldebaran tivesse virado segurança de hospital, ainda assim era só o Mu invocar qualquer dourado caso ele achasse que não desse conta de 2 horas de Cronos, e não invocar 4 adolescentes moribundos. Mesmo assim, dentre dos 3 volumes que li, esse aqui é o que tem o embate que mais curti. Eu gosto da ideia de ter 2 irmãos bonzinhos que têm habilidades superiores aos seus irmãos malvadões e que são amplamente vistos como mais fortes por outras pessoas aqui se enfrentando. Eu gosto do Shun aqui não ter precisado matar a adversária e ter um golpe oposto ao golpe fantasma de Fênix, que revela uma verdade para o adversário, impedindo dele de lutar. Se o Shun tivesse esse golpe dentro da série, seria interessante se o Kurumada soubesse usar esse ataque e não usasse sempre de muleta para o personagem se manter um pacifista. Mesmo que essa contradição do Shun seja a melhor parte do personagem. Ele é um cara que não quer ferir o adversário, mas ele tem todos os meios para isso, e se quiser ele pode ferir e matar o personagem melhor do que qualquer um dos seus 4 irmãos. Acaba que é estranho o Shun ter esse ataque e não ter usado ele contra o Ikki, pois teria trago seu irmão para o lado de Athena sem toda aquela luta pelas peças da armadura de ouro e contra os Cavaleiros Negros. Tudo poderia ter sido resolvido de forma muito mais pacífica, né? Acredito que Eastre tem essa aparência de Valkyria para fazer uma espécie de aceno à saga de Asgard e aos adversários de Ikki e de Shun lá, que são Mimi, Shido e Bado. Ela parece tentar englobar um pouco dos 3. No caso, uma relação difícil com um pai rigoroso, assim como Mimi, e a relação de irmãos que tinha Shido e Bado, e que pesou bastante ali o confronto de Ikki e de Shun contra eles. Aqui essa relação substituída por Afrodite e Eastre. Apesar de gostar dessa Valkyria, a execução da saga de Asgard é muito melhor executado. Ainda assim, mesmo com todas essas reclamações, eu me empolguei pra caramba lendo isso daqui, como se fosse uma animação nova. Furos de roteiro, conveniência, cara, Saint Seiya já tá cheio disso, o importante é curtir o momento. O próximo volume é o do Yoga, o meu personagem favorito de toda a franquia. Mas esse volume aqui talvez foi o que menos me empolgou, mesmo ele trazendo a ideia que eu mais curti e o retcon que eu achei mais idiota. O vídeo vai sair exatamente daqui a uma semana. E sim, dessa vez não é papo furado não, tá? Eu gravei os 2 juntos. Então, se você curtiu, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos no esquema de pirâmide e marketing multinível. Hype esse vídeo se apareceu a opção para você e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem 14 vídeos exclusivos. E não deixe de conferir aqui os meus outros vídeos de Cavaleiros do Zodíaco. Eu analisei a arte do Kurumada, analisei os filmes e, enfim,
fevereiro vai ser o do Prólogo do Céu, tá? Dessa vez é verdade esse bilhete. É isso aí, até a próxima.